Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Pastor Tiago aqui mais uma vez, voltando de férias. Como vocês foram de férias? Espero que tenha sido uma bênção. Nosso recesso aqui de fim de ano foi uma bênção, graças a Deus. O Senhor esteve no controle de tudo, dando paz, dando bênçãos, dando provisão. E tenho certeza que foi assim também na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Bom, estou muito animado para mais esse ano letivo, animado para essa matéria que eu gosto muito, que nós vamos começar hoje, que é a matéria Doutrina de Deus. Nós vamos começar a falar da pessoa de Deus e é maravilhoso falar do nosso Senhor, não é verdade? Estão animados? Bom, vamos começar orando, como nós sempre fazemos, agradecendo ao Senhor e pedindo que Ele derrame as suas bênçãos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você estiver, eu te convido a fechar os olhos em nome de Jesus. Pai querido, Deus santo e amado, Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por mais um ano letivo que começa. Te agradecemos, Senhor, por essa matéria, doutrina de Deus, onde nós vamos começar a aprender mais sobre Ti, mais sobre o Senhor, sobre a pessoa do Senhor. Nós te pedimos que o Senhor se revele para nós durante essas aulas, que o Senhor derrame, meu Deus, graça e sabedoria sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos aprender mais do Senhor a cada dia. Esse, meu Deus, é o nosso anseio, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, antes da gente entrar propriamente na matéria, como a gente está começando o ano e nós temos vários alunos novos que estão começando, eu gostaria de abordar um tema muito importante. Por que estudar teologia? É interessante que nos dias atuais, o ensino da teologia, o estudo da teologia, ele tem sofrido muitos ataques. Muitas igrejas têm dito que não é importante estudar teologia. Muitos líderes que não estudaram dizem que a teologia ela não é importante, que a letra mata, que a teologia esfria o crente. E eu quero compartilhar com vocês o porquê estudar teologia. Primeiro de tudo, eu separei alguns textos bíblicos que reforçam isso. Oséias 4,6 diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, eu também me esquecerei dos teus filhos. Gente, que sério isso. O Senhor, Ele rejeitou aqueles que rejeitaram o conhecimento. E o nosso Deus é um Deus justo. O conhecimento estava disponível para todo o povo. Porque se o conhecimento não tivesse disponível, o Senhor não rejeitaria alguém por não adquirir o conhecimento que não estava ao seu alcance. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que o povo rejeitou o conhecimento. Assim também tem sido nos dias de hoje. Quantos líderes, quantos pastores, quantos membros, quantos obreiros têm desprezado o conhecimento? E assim também o seu ministério tem sido rejeitado por Deus. Isso é muito sério, isso é muito triste. Quando alguém chega a ser rejeitado pelo Senhor, assim como Saul, assim como muitos outros ao longo da história. Mas se nós buscarmos o conhecimento e não rejeitarmos, o Senhor também não nos rejeitará. Aleluia. Isaías 1,3, olha que forte. Diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Gente, em outras palavras, Deus está dizendo aqui que Israel é pior do que o boi e o jumento. Que até o jumento e o boi têm conhecimento e Israel não tem. Por quê? Mais uma vez, porque desprezaram, 1 João 4,6 diz assim: O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Gente, em outras palavras, Deus está dizendo aqui que Israel é pior do que o boi e o jumento. Que até o jumento e o boi têm conhecimento. Por quê? Mais uma vez, porque desprezaram o conhecimento. Novo Testamento.
Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Gente, essa é a grande comissão. É o chamado de Jesus para cada um de nós evangelizarmos, ganharmos almas. Esse é o nosso chamado para o ministério, não é verdade? Agora, uma das partes do chamado, além de ir por todo mundo, fazer discípulos e batizá-los, é ensiná-los. Agora, como que nós vamos ensinar o conhecimento que nós não adquirimos? Como que nós vamos ensinar aquilo que nós desprezamos? É por isso, meus irmãos, que muitas igrejas têm ensinado muitas baboseiras por aí. É por isso que o Evangelho de Cristo tem virado chacota para muitos, porque aqueles que não aprendem querem ensinar. Então a teologia é muito importante. E aí tem gente que fala, mas o que importa é ter sabedoria, e a sabedoria vem de Deus. Gente, olha que interessante esse texto de Provérbios 24, 3 e 4. Diz assim: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, mas pelo conhecimento os cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Aleluia. Existe uma diferença entre conhecimento, discernimento e sabedoria. Sabedoria e discernimento são dons de Deus. Sabedoria e discernimento você não adquire estudando teologia. Sabedoria e conhecimento você não adquire no banco da universidade. Você não adquire lendo livros. Você não adquire conversando com outras pessoas, buscando informações. Sabedoria e discernimento são dons de Deus. Você adquire buscando ao Senhor, aprofundando o seu relacionamento com Ele. Porém, o conhecimento, esse sim, você não adquire através do relacionamento com Deus. Não adianta, gente, subir monte, descer monte. Não adianta fazer jejum. Não adianta fazer vigília de oração. O conhecimento só é adquirido através do estudo. E se você não estudar teologia, você não vai adquirir conhecimento. Então, parabéns a todos vocês. Continuem estudando, se dedicando em nome do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que vocês vão avançar cada dia mais. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que eles possam também entender a importância do conhecimento. Vamos à nossa aula? Doutrina de Deus. Nessa aula nós vamos entender a definição desse termo, doutrina de Deus. Vamos falar sobre a existência de Deus, sobre as evidências que provam a existência de Deus, sobre a revelação geral e sobre a revelação especial ou específica. Esse é o tema geral dessa nossa primeira aula. Vamos lá? Introdução. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, verso 24. Já lá em Jó 11, de 7 a 9, diz assim: porventura, desvendarás os arcanos de Deus? Ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderá fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. Que poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui a grandeza de Deus. Nós vemos aqui a magnitude, a maestria, a majestade de Deus. E pelo fato de Deus ser espírito, nós que somos carne, nós que somos feitos de um corpo físico, é claro que também somos espírito e alma,
Mas nós que somos um corpo físico, que estamos num corpo físico, nós não podemos compreender a grandeza de Deus. Nós não conseguiríamos alcançar quem é o Senhor. É o que diz o texto de Jó. Porventura nós poderíamos desvendar os arcanos de Deus? Ou penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso? De forma nenhuma. Como as alturas dos céus é a sabedoria dele. O que nós podemos fazer? Mais profunda é ela do que o abismo. O que nós podemos saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga que o mar. Gente, Deus é imensurável. E é impossível que a mente humana possa entendê-lo por completo. Então, a nossa intenção aqui nessa aula é compreender o Senhor na medida com que Ele se revela para cada um de nós. Amém? Vamos seguir. Primeiro, a definição do termo. Gente, conforme afirmou Marco Túlio Cícero, que é certamente um dos maiores, ou talvez até o maior orador romano, quando se quer pôr ordem e método numa discussão, é preciso dar início definindo a coisa que se debate, para se ter dela uma ideia clara e precisa. Quando a gente quer discutir alguma coisa, a gente estabelece exatamente aquilo que a gente quer discutir. Porque se a gente não estabelecer de forma clara o que a gente quer discutir, daqui a pouco a discussão ela se perde em inúmeros outros caminhos e chega a um ponto completamente distante daquele ponto inicial que nós gostaríamos de discutir, não é verdade? E o termo que nós queremos tratar nessa aula é sobre a doutrina de Deus, o estudo sobre Deus. E o que seria isso? Nós vamos estudar hoje sobre a verdadeira teologia. Por que teologia? Porque a doutrina de Deus fala exatamente sobre teologia. A palavra teologia, ela é uma junção de duas palavras gregas. A palavra telos, que significa Deus, e a palavra logia, que significa estudo. Logo, a teologia, ela é o estudo sobre Deus, ou ela é o pensamento acerca de Deus e da sua essência e dos seus atributos. Teologia, lato sensu, ou seja, teologia em sentido amplo, ela é todo o estudo teológico, ou seja, o nosso curso de teologia, as matérias de teologia, isso é teologia num sentido mais amplo. Agora, quando nós falamos da teologia num estrito sensu, ou seja, quando nós falamos da teologia num sentido mais estrito, nós estamos falando especificamente sobre o estudo específico acerca de Deus Pai. Nós falamos de Deus como um todo, mas especificamente sobre Deus Pai. Alguns pressupostos gerais da teologia. Gente, para a gente estudar essa matéria de doutrina de Deus, ou seja, da teologia, nós precisamos entender três pressupostos gerais. Primeiro deles, Deus existe. Se a gente não tiver muito claro esse pressuposto, a gente está perdendo tempo aqui. Porque se a gente não crê que Deus existe, como é que a gente está estudando? Como é que a gente quer entender ou compreender ou conhecer alguém que não existe? Não é verdade? Para que a gente possa dar seguimento a essa matéria da doutrina de Deus, da teologia, nós precisamos ter muito claro que Deus existe. E eu tenho certeza que isso não é um problema para nenhum de nós. Porque se estamos aqui estudando teologia, é porque todos nós cremos que Deus existe, e não só que Ele existe, mas como diz a Bíblia, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que também é Deus. E nós vamos entrar nisso, nós vamos estudar uma matéria especificamente sobre Jesus Cristo, que é a matéria de Cristologia. Mas nós precisamos ter em mente a convicção e a certeza de que Deus existe. Segundo o pressuposto geral da teologia, Deus pode ser conhecido pelo homem,
ainda que não completamente. Meus queridos irmãos e irmãs, os textos que nós lemos nos mostram aí a magnitude de Deus, o quanto ele é imensurável. Mas se ele não pudesse ser conhecido pelo homem, ainda que em partes, nós também estaríamos perdendo tempo aqui. Porque nós estaríamos querendo conhecer alguém que não quer ser conhecido, alguém que não pode ser conhecido. O que é isso se não perda de tempo? Não é verdade? Mas nós precisamos ter a convicção, para seguir adiante com essa matéria, de que Deus pode ser conhecido pelo homem, ainda que não na sua plenitude, ainda que não de forma completa. Quando Moisés quis conhecer Deus completamente, Deus falou, não dá, Moisés, não pode. Eu vou passar diante de você a minha bondade, você não pode ver a minha face. Nós não temos a possibilidade, enquanto estamos presos nesse corpo físico, carnal, pecaminoso, de conhecer Deus completamente. Mas Deus se permite conhecer por nós. Deus pode ser conhecido, e isso é maravilhoso. E o terceiro pressuposto geral da teologia é que Deus se revela ao homem. O segundo pressuposto diz que Deus pode ser conhecido pelo homem. Como que ele pode ser conhecido? Porque ele mesmo decidiu se revelar ao homem. Isso é maravilhoso, gente. Como que Deus se revela ao homem? De várias maneiras. Deus se revela através da criação, da providência, da revelação geral e da revelação específica. Deus se revela de várias formas e nós vamos estudar cada uma delas ao longo dessa matéria. Vamos verificar a nossa aprendizagem? O que disse o maior orador romano? A palavra teologia tem origem em quais palavras gregas? E quais os 3 pressupostos da teologia? Você pode enviar essa resposta para mim no WhatsApp, tá bom? 2. A existência de Deus. Meus irmãos, o filósofo prussiano Immanuel Kant, ele declarou em sua obra Crítica da Razão Pura que não é possível afirmar a existência de Deus. Ou descrença, Kant disse que não é possível afirmar a existência de Deus. E essa crença, ou no caso descrença, ela tem crescido muito no Ocidente, conforme a gente pode verificar nessa tabela abaixo. Eu fiz uma pesquisa sobre os países da América do Sul, da América Latina em geral, também dos Estados Unidos, sobre o percentual de ateus, de agnósticos que existem nesses países. E, gente, eu confesso que eu fiquei assustado com os números. Vamos lá. Na América do Sul, 17% do país se diz ateu ou agnóstico. Na Argentina, 11% da população são agnósticos ou ateus. No Chile, 8,3%. No Brasil, nosso país, 8% se diz ateu ou agnóstico. Vamos abrir um parênteses aqui para o Brasil. O Brasil é o maior país da América do Sul. O Brasil tem cerca de 220 milhões de habitantes. 10% do Brasil, nós estamos falando de 22 milhões de pessoas. 8%, eu não estou com uma calculadora aqui para fazer o cálculo preciso, mas a gente pode estar falando aí de algo em torno de 18 milhões de pessoas ateus ou agnósticos. É mais do que a população do Uruguai, é mais do que a população do Chile, é mais do que a população da maioria absoluta dos países da América do Sul. É muito grande o número de agnósticos e ateus no Brasil. O nosso trabalho, meus queridos irmãos e irmãs, é muito grande. Por isso nós temos que nos dedicar mesmo ao estudo da teologia, para estarmos preparados para levar a palavra do Senhor a essas pessoas. Na Colômbia, 1,9%. No Peru, 1,4%. No Paraguai, 1,1%. Nos Estados Unidos,
11% são ateus e 10% agnósticos, ou seja, nós estamos falando de 21% da população americana. Um filósofo afirmou: ninguém afirma que Deus existe. Aliás, um filósofo certa vez afirmou: ninguém afirma que Deus não existe sem antes ter desejado que ele não exista. Essa frase faz muito sentido, sabe por quê? Porque o pecador que não quer deixar o pecado prefere acreditar na inexistência de Deus. Sabe por quê? Porque se eu não acredito que Deus existe, eu lido melhor com a minha consciência em relação aos meus pecados. O pecador que não quer ser transformado, o pecador que não quer ser remido, ele prefere acreditar que Deus não existe. Porque se não existe um Deus, não tem sentido eu abandonar as minhas práticas. Se não existe um Deus, por que eu vou viver em santidade? Se não existe um Deus, para que eu vou largar aquelas coisas que me dão tanto prazer? Então, ninguém afirma que Deus não existe sem antes ter desejado que ele não existe. Isso é uma grande verdade. A existência de Deus não é apenas algo concreto e real, meus irmãos, como inerente à alma humana. A verdade da existência de Deus não se baseia só na vã filosofia, mas na Bíblia Sagrada, que nós cristãos aceitamos como autoridade plena sobre as nossas vidas. Aceitamos pela fé. A condição do homem, de criatura, finito e preso a uma condição de tempo e espaço, o diferencia completamente do Deus Criador e infinito, e que é o dono do tempo e do espaço. Meus irmãos, nós, como seres humanos, mortais, finitos, é claro que o nosso espírito é eterno e infinito, mas o nosso corpo, esse corpo nosso, ele é um corpo finito, ele vai acabar. Nós somos completamente diferentes de Deus. E por isso nós temos muita dificuldade de compreendê-lo na sua essência. Nós não podemos conhecer a Deus, a menos que ele se manifeste. Você pode pensar, como nós não podemos conhecer a Deus, se um dos pressupostos gerais da teologia é que Deus pode ser conhecido? Vamos lá, nós não podemos conhecer a Deus a não ser que ele se manifeste. E, para nossa alegria, Deus resolveu se manifestar para os homens. Deus resolveu se apresentar para nós. Deus resolveu se revelar para cada um de nós. Aleluia. Gente, isso é glorioso demais. Vocês têm noção do que é o Deus dos céus, o Senhor dos senhores, se revelar para cada um de nós? Por opção própria, porque ele quis fazer isso, por amor. Isso é maravilhoso demais. E Deus faz isso de várias formas. Nós iremos nos ater a dois tipos aqui: a revelação geral e a revelação especial. Revelação geral. O conceito de revelação geral, desenvolvido pela teologia sistemática moderna, ela tem vários elementos na natureza e na história. O contexto da natureza tem por base a Confissão de Fé de Westminster, que em seu capítulo 1 diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessários para a salvação. Sabe o que isso quer dizer? Essa declaração de Westminster acerca da natureza da revelação, ela quer dizer que a revelação geral, ela consiste em aspectos como, por exemplo, a possibilidade concreta da percepção do homem de forma básica e rudimentar acerca da existência de Deus, pela mera contemplação da natureza e da maravilha da criação. Sabe o que significa isso?
A alma do homem, ela pode e ela faz isso, ela consegue chegar à conclusão que existe um Deus através da contemplação. Da contemplação da natureza, da contemplação da criação. Porém, essa contemplação que nós temos das maravilhas da criação, elas são insuficientes para nós termos um relacionamento com Deus ou sermos redimidos com Ele. Gente, o fato de saber que existe um Deus não nos dá salvação. O fato de saber que existe um Deus, de perceber através da natureza e da criação que existe um Deus, não nos dá salvação. Porque isso é inerente do homem. É impossível que alguém em sã consciência olhe para o universo e acredite de fato que isso surgiu a partir do caos. O universo é perfeito em toda a sua forma. O universo é perfeito em todos os aspectos. Isso só pode ter sido criado por um Deus criador. Qualquer pessoa em sã consciência consegue chegar a essa conclusão. Mas o fato de chegar a essa conclusão não nos garante a salvação e o relacionamento com Deus. Nós podemos chegar à conclusão que Deus existe e criou tudo, mas não podemos ter a ideia precisa de quem é esse Deus e de como nos relacionar com Ele. A revelação geral, ela está muito clara e explícita no Salmo 19, nos versos de 1 a 4, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouçam a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Que texto lindo! Esse texto nos mostra clara e evidentemente a revelação geral. Deus se revelando através da criação. Deus se revelando através daquilo que Ele criou. O próprio salmista faz questão de declarar os elementos da natureza que expressam a existência e a glória de Deus. Portanto, essa autodeclaração de Deus pela natureza é insuficiente para conhecê-lo profundamente. Daí o motivo que todas as religiões encontram essa barreira. Eles chegam à conclusão que existe um Deus, ou as divindades, mas essas divindades são moldadas pela percepção que as pessoas têm da natureza ou os próprios elementos da natureza são adorados como deuses. O Deus vivo não se revela completamente na natureza. No contexto histórico, nós também vemos a manifestação da existência e da glória de Deus através do povo de Israel, que era uma nação pequena, sem muita expressão política, bélica, militar, mas que viveu vitórias inimagináveis, sendo conduzidas pelas mãos do Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Gente, Deus fez o sol parar. Hoje nós sabemos que o que parou foi a Terra, porque a Terra gira em torno do Sol, mas não importa. O que importa foi o milagre que Deus realizou. Deus fez com que a Terra parasse o seu movimento de translação, de girar em torno do Sol. Na verdade, Deus fez com que a Terra parasse o seu movimento de rotação, porque quando ela parou de rodar em torno do seu próprio eixo, não escureceu naquele dia. Olha que coisa maravilhosa. Não foi a translação, foi a rotação que Deus fez parar. Quando parou aquele movimento de rotação da Terra, o Sol permaneceu imóvel exatamente no mesmo lugar onde ele estava. E isso fez com que Israel ganhasse uma batalha. Gente, que outro Deus é capaz de fazer isso? Olhando para isso, é possível ver a existência, o poder e a glória de Deus. A vitória sobre os midianitas e amalequitas, que era um exército mais numeroso que o pó da terra. E Deus ainda assim entregou na mão de 300 homens. Gente, que exército com 300 homens venceria um exército de milhões de pessoas? O duelo dos deuses no Monte Carmelo, em que Elias desafiou
900 profetas, 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, ou aproximadamente 850 profetas. E o que Elias fez? Sozinho venceu a batalha, porque o Deus de Elias é o Deus vivo, glorioso e poderoso. Deus se manifestou ao longo da história de Israel. Só que essa manifestação, ela também não é suficiente para gerar um relacionamento com Deus e a salvação por Ele. Pastor, como que isso é possível então? Chegar a esse relacionamento com Deus, compreendê-lo de forma mais profunda e conhecê-lo de forma mais específica? Através da revelação especial ou específica. Apesar das formas gerais da revelação de Deus nos trazerem uma ideia sobre quem Ele é, o Deus da Bíblia não pode ser totalmente revelado pela natureza, pelas providências ou pela história. Por isso, Ele se revelou aos homens, a homens inspirados por Ele, que ao longo de cerca de 1.500 a 1.600 anos, produziram textos inspirados por Deus com essa revelação. Esses textos foram compilados e compuseram a revelação específica ou especial de Deus para os homens. Vejamos o que diz a Confissão de Westminster sobre a revelação especial de Deus. Por isso foi que o Senhor, servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se a declarar à sua igreja aquela sua vontade e depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la e escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada. Gente, a revelação específica de Deus, aquela pela qual Deus se faz revelar profunda e intimamente, são as Escrituras Sagradas. Somente através da revelação especial é que podemos ter uma ideia mais concreta e real acerca da revelação, das características, do caráter e dos atributos de Deus. É ela e somente por ela que entendemos o seu plano de redenção da humanidade e somos incluídos nesse plano pela graça, mediante a fé. Portanto, eu quero encorajar você, meu querido aluno e aluna, a seguir conosco nas próximas aulas para aprender ainda mais sobre essa maravilhosa revelação de Deus. Vamos para mais uma verificação de aprendizagem dessa aula? Como o cristão aceita a verdade da existência de Deus? Onde as Escrituras pressupõem a existência de Deus? O que é revelação geral? Como se dá a revelação geral? A revelação geral pode ser percebida por quais meios? Por dois meios, aliás, quais são? E o que é a revelação especial? Bons estudos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima aula, em nome de Jesus.